te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e paz. Vamos lá começar a palavra do dia. Abra aí, por gentileza, sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4. A partir do verso 18, vamos ler. Abraão, contra toda esperança, creu, tornando-se pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já não estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Nessa manhã, Deus estava falando muito forte ao meu coração sobre a sua fidelidade. Para aqueles que têm esperado, para aqueles que têm confiado, para aqueles que têm crido no Senhor. E me veio uma palavra bem forte ao meu coração, e eu pude encontrar nesse texto: plenamente convencido. Você está convencido? Você está convencida de quem te prometeu é fiel para cumprir? De que o Deus que falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer? Você tem essa plena convicção? Ou você está olhando como Abraão? Só que há uma diferença. Abraão reconheceu, viu que já estava sem vigor, porque estava de uma idade avançada, que Sara não tinha mais vigor, o seu ventre. Mas ele tinha uma convicção que Deus que tinha prometido, o Deus que tinha prometido a ele, não estava preso a situações, a tempo, mas ele era fiel para cumprir aquilo que havia prometido. Abre, por gentileza, também ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo 23. Diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Sabe, querido, que o justo ele vai viver pela fé, sim. E esse texto, de Abraão, está plenamente convencido, ou você não está plenamente convencido, somente às vezes. Você está quando as coisas te parecem favoráveis, quando como diz o pessoal, o ditado, quando você vê uma luz no fim do túnel, você vê uma esperança, aí você fica plenamente convencido. Quando você vê os sinais, quando você vê os relatos, quando você vê algumas evidências aparecendo na sua vida, e daí você fica convicta, você fica com a plena certeza que Deus vai cumprir. Mas será que você pode dizer como Abraão, ele olhou, ele reconheceu que ele não tinha mais vigor? Ai, que coisa mais linda, minha sobrinha entrou, minha sobrinha querida. Será que você está com um beijo, Nessinha? Será que você está plenamente convencido? Será que você tem essa convicção? Será que você tem essa certeza? Será que você pode olhar como Abraão olhou? Será que você pode reconhecer a tua fragilidade, o tempo, a falta de vigor, a falta de recursos, a falta de possibilidades?
mas você dizer, eu estou convicto, eu tenho plena certeza que fiel é quem me prometeu. Aquele que me fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Eu sei que talvez você esteja aí, ou você também que está aí, não saiba como eu estou aqui, mas talvez nós possamos até reconhecer, nossa, estou reconhecendo, não há possibilidade, uma dificuldade, o tempo, você está reconhecendo só a parte negativa, só a parte que não vai te trazer esperança. Mas será que você pode ter a mesma atitude de Abraão? Abraão aqui nesse texto, se alguém puder repetir aí, que minha sobrinha querida entrou, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele reconheceu isso. Abraão, ele estava plenamente convicto que o Senhor era poderoso para fazer. Em Hebreus, ele vai dizer, olha, nos agarremos, nos apeguemos com esperança, pois fiel é quem prometeu. Querido, olha, alguém pode até te prometer, alguém pode até te dizer, mas muitas vezes quando estiver numa posição, quando estiver em determinado lugar, eu lembro que assim, eu já escutei muitas pessoas, por exemplo, até em cerca de amizade, assim, nunca vou deixar, vai ser sempre minha amiga, vai ser sempre isso. E na primeira oportunidade, no primeiro conhecer de outras pessoas, assim, hoje já nem fala mais, já não tem um vínculo de amizade. E eu posso, com muita felicidade, dizer assim, Jesus é o meu melhor amigo, verdadeiro amigo, porque Deus, ele é fiel. Alguém pode te abandonar, a situação pode ficar desfavorável para você, mas se você estiver plenamente convicto que quem te prometeu é fiel para cumprir, você vai ver. Abraão diz que creu contra a esperança. E no livro de Hebreus, capítulo 10, 23, ele vai dizer assim, olha, nos apeguemos à esperança. E Abraão já estava dizendo aqui, Abraão creu contra a esperança, ou seja, não havia mais possibilidade, porque ele já tinha 100 anos, já não tinha mais vigor. Sara não tinha mais o seu ventre como gerar o filho, mas ele olhando, reconhecendo tudo isso. Querido, olha, Deus não está criticando você, eu não estou criticando você, em você reconhecer, nossa, está faltando isso, está com dificuldade nisso, eu estou passando isso, reconhecer a fragilidade. Não é isso que eu estou dizendo. Não é esse ponto que eu quero te dizer. Eu quero apenas te trazer o que a palavra de Deus nos diz. O que Abraão pôde testemunhar. Ele estava plenamente convicto que quem tinha prometido, ele não estava limitado ao tempo, não estava limitado ao vigor que Abraão ou Sara tinha. Ele não estava preso a isso. Ele era fiel porque ele é fiel. Ele é fiel, não dependente até da nossa fidelidade. Não, porque mesmo que a gente seja infiel, ele vai continuar a ser fiel a ele mesmo. Não a nós, mas a ele mesmo. Porque se ele disse que vai fazer, ele é fiel àquilo que ele prometeu. Ainda que eu e você creia contra a esperança, ainda que eu e você reconheça e diga assim, não há possibilidade, e às vezes não está crendo. Eu acho, e algumas pessoas que já me conhecem sabem como eu gosto dessa passagem quando Paulo vai pregar aos romanos, aos gentios. E ele diz, e daí? Romanos 3, capítulo 1. E daí, se eles não creem? A incredulidade deles vai mudar a fidelidade de Deus? Não, seja o homem mentiroso.
Querido, olha, se você não crê, se você não acredita que o Senhor fala, que o Senhor promete, que o Senhor faz, eu quero te dizer que não vai mudar a fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. E nessa manhã eu trago essa palavra para você que está aí do outro lado. Esteja plenamente convicto. Querido, Ele nos chama, Ele nos convida, o Espírito Santo, a estar plenamente convicto, a ter uma posição de quê, pastora? De estar plenamente convencida, estar com a plena certeza de que fiel é o Senhor que prometeu. O Senhor é fiel não à circunstância, não às situações, Ele é fiel a Ele mesmo. Então, querido, para de olhar, pode até reconhecer a tua fragilidade, você pode até reconhecer a situação, mas nesta manhã, derrama sobre o teu coração, a tua mente, apega-se à esperança de quem fiel é quem te prometeu. O Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E que muitas vezes você vai ver Deus fazer de uma forma tão estarrecedora, tão maravilhosa, porque Ele é fiel a Ele mesmo. Abraão pode ver isso. Sara já não tinha mais vigor. Abraão também, avançado em idade. Mas quem tinha prometido ao Senhor era o Senhor. Ele prometeu simplesmente porque havia possibilidade de acontecer? Não, querido, não. Deus simplesmente prometeu. Querido, olha, se você for olhar ao quem é fiel para prometer, quando o Senhor diz para Marta, quando Marta manda chamar Jesus, porque o seu amigo Lázaro estava doente, o seu irmão, e o amigo de Jesus estava doente, chamado Lázaro. O Senhor diz assim, olha, diz a ela que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ele tinha prometido que não era morte ali. Ele só não disse para Marta que era uma ressurreição. Mas ele estava dizendo, aquela enfermidade é para a glorificação do nome do Senhor. Essa dificuldade, essa falta de vigor, esse reconhecimento do que você está passando, fica tranquilo, que é para o louvor da glória de Deus. Porque o Senhor tinha prometido que aquela doença, aquela enfermidade de Lázaro era para a glorificação do nome do Senhor. E Lázaro estava morto. Impediu que fosse revelada a glória de Deus, que fosse revelado o poder de Deus? Não. Porque quem é fiel para prometer, é fiel para cumprir. O Deus da fidelidade nessa manhã. E eu até estava ouvindo pela televisão, canal 14, e estava cantando um louvor de Miriam Mikal, Fidelidade. E eu não vou me arriscar a cantar, porque o tom está alto. E ontem a gente ali no culto na casa da pastora Cris, eu dei lugar mesmo e terminou que eu estou um pouquinho só afônica, ou seja, um pouquinho rouca, e não dá para eu acompanhar o tom da voz dele, mas fala, fidelidade, tua fidelidade. É maravilhoso, porque o Senhor é fiel. Tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor, tu és. Então, querida, eu quero te dizer que nessa manhã o Senhor está dizendo, eu faço a minha fidelidade ser vista, ser notada, mas você precisa estar plenamente convicta. Quando ele diz plenamente, ou seja, não tem que ter espaço para a dúvida, pode até reconhecer a fragilidade, pode até reconhecer a situação, mas não se render a ela, porque você está plenamente convicto, ou seja, numa plenitude que não tem espaço para dúvida, não tem espaço para você dizer assim, eita, se fosse há um tempo antes, mas agora já está com avançada idade, o tempo já passou e aí não pode se cumprir. Eu quero te dizer que o Senhor está dizendo para mim e para você, esteja plenamente convicto.
convicto. Ele não diz assim, oscile, uma hora sim, uma hora não. Ele diz, esteja plenamente convicto, convencido. Ou seja, tendo a certeza de quem te prometeu é fiel. Abraão foi imputado por justiça. Lê o restante do texto. É a partir do 18, mas vai até o 25, para você ver. Ele diz assim, ele creu contra toda esperança. E daí ele diz assim, foi creditado por justiça. E algo mais, que como eu amo esse texto. Para alguém, né, que muitas vezes vai dizer assim, não, mas essa palavra, pastora, foi para Abraão, não foi para nós não. Né? Foi Abraão, pai da fé, por isso que ele conseguiu esperar. Vê aí o que diz o versículo 23. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditou justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Essa palavra é creditada, essa palavra é dita para mim e para você. Se você está plenamente convicto, que não dá espaço para dúvida, para incredulidade, tenha certeza que essa palavra, assim como foi para Abraão, ela é para você também. O Senhor fará, porque fiel é quem prometeu. Um excelente dia, um beijo, né? Quero agradecer, né? Todo mundo sabe que ela é meu xodó, né? Assim, e minha sobrinha querida, e ela apareceu aí, né, Vanessa? Muito, muito obrigada, te amo muito, 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 ela sabe disso, né? A todos que entraram, Ivanilza, pastora Cris, Camila, Andréia, Bruninha, né? Acho que foi Lide que entrou agora também, né? Assim, e as outras pessoas que estão subindo, Deise, que também entrou. Que Deus abençoe as vossas vidas, que vocês possam receber da palavra de Deus. E nessa manhã, se você está com dúvida, porque você está olhando a situação, reconhecendo a situação que está desfavorável, mas se mesmo você reconhecendo, você continua convicta, continua plenamente na certeza que quem te prometeu é fiel para cumprir, você vai receber sim o que Deus te prometeu. Deus abençoe, um excelente dia para vocês.